segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 1 ao 20, dizem assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Eterno Deus e Santíssimo Pai, Deus que é Salvador maravilhoso, Deus que não cansa de amar, Deus que estende a mão com misericórdia para abençoar, para edificar, para fortalecer, para transformar, para incomodar. Sim, ó Deus, com o Teu Espírito que enviastes, convences o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Teu Filho bendito é glorificado. E a isto suplico nesse instante, que o Espírito trabalhe nos corações, Cristo seja glorificado, o Teu reino, ó Deus, seja manifestado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Este é o momento das narrativas da história de Jesus, em que a esperança natalina dos judeus é confrontada pela realidade em que o Messias nasce. Lembre-se, eu disse no primeiro sermão que Natal é uma palavrinha que vem do latim, que tem a ver com nascer. Por isso, esperança natalina, tem a ver com o nascimento. Os judeus, eu tenho dito que o Antigo Testamento anuncia, fortalece, dá a promessa e anuncia novamente a promessa, e dá novamente e anuncia de novo a vinda de um Messias. E ele não vem, não aparece do nada, ele vai nascer.
vai nascer na casa de Davi. Então, a esperança natalina dos judeus, construída sobre a imagem de Davi, e principalmente por causa das suas constantes misérias e derrotas políticas ao longo dos tempos, foram formando-se como unicamente uma esperança militar. Se o Messias vai nascer na casa de Davi, ele é rei porque é filho de Davi, ele necessariamente tem que nascer como rei. E então, nesse momento da história de Jesus, essa esperança ela é confrontada, e da forma como Lucas narra aqui, e Mateus, que nós veremos semana que vem, ela é confrontada, essa esperança é confrontada por causa da salvação graciosa de Deus. Isso torna esse nascimento muito humilde, muito importante. Não apenas porque nasceu o Messias, mas é porque nasceu nessas condições. E é isso que veremos hoje, em parte, também semana que vem. Lembre-se que o anjo disse a Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo, o Espírito a envolveria e ela ficaria... E o que seria gerado no seu ventre seria filho de Davi, filho do Altíssimo. E depois o anjo foi lá e disse para José que não era para ele temer tomar Maria por esposa, porque o bebê que estava no ventre de Maria, que estava todo mundo vendo que ela estava grávida, não era de outro homem, foi gerado pelo Espírito Santo. Mas em particular no Evangelho de Lucas, principalmente capítulo 1 e capítulo 2, não apenas se narra o que está acontecendo, narra o que acontece com as pessoas. As pessoas começam a cantar e louvar a Deus por causa da salvação que estava chegando naquele momento. Maria canta no capítulo 1, Zacarias canta no capítulo 1, os anjos e os pastores cantam aqui nesse texto, Simeão depois canta, está todo mundo cantando no capítulo 1 e no capítulo 2, por causa da salvação. Por causa da salvação graciosa de Deus. O que está acontecendo? Por que isso é tão importante? O que essa salvação graciosa, por que essa salvação graciosa proporciona tanta euforia, alegria, desejo de adoração? Esse texto vai nos explicar muito sobre essa salvação graciosa, nos mostrando o Filho que nasce para todo o povo. O texto é dividido em 3 partes. Tem o nascimento de Jesus, versículos 1 ao 7, a aparição dos anjos, nos versículos 8 ao 14, e depois a visita dos pastores, no versículo 15 ao 20. Vamos ao texto. Primeiro, o nascimento humilde de Jesus. Lucas começa narrando nos versículos 1 ao 7, de forma breve, o nascimento de Jesus, mas ele dá ênfase às atitudes de César Augusto em decretar sobre todo o império um recenseamento. Isso quer dizer que César Augusto queria reorganizar o povo para fins tributários. Ele quer saber quem está pagando imposto e quem não está, e quem está pagando menos do que deveria. E claro, ele não iria se importar se alguém estivesse pagando mais do que deveria. O ponto é que isto marca o domínio de César sobre outros povos, e como este domínio de César implicou em José ter que sair da sua casa em Nazaré, voltar para a sua cidade natal por causa do recenseamento. E não somente José. O versículo 3 diz que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade natal. E então, José foi para Belém, e Maria estava grávida. E diz o versículo 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Estando eles ali, quer dizer, enquanto já estavam lá. No sentido de que passou um tempo em que eles estavam em Belém, e deu o dia de Maria, e deu o dia do bebê nascer. A bolsa rompeu. Preste atenção. Enquanto estavam lá,
O que isso significa? Significa que José e Maria não chegaram desesperados em Belém, batendo de porta em porta atrás de um lugar para ficar, porque Maria entrou em trabalho de parto, como passa em todos os filmes. Em todos os filmes. Eu não me lembro de um filme sobre Jesus, do nascimento de Jesus, que não retrate José e Maria chegando loucos em Belém e José batendo de porta em porta: por favor, eu preciso de um lugar, minha mulher vai ter um filho, e está todo mundo fechando a porta na cara de José. Não é isso que Lucas está dizendo que aconteceu. Então, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu em um contexto muito incomum, em um contexto muito adverso, muito fora do normal, do dia a dia, das mães e das pessoas. Observe que, primeiro, quando o texto diz não havia lugar para eles na hospedaria, hospedaria do grego katalima não significa hotel. Não se traduz por hotel katalima. Katalima é um quarto de hóspedes, ou um local na casa onde se recebem hóspedes. Os filmes também dizem que eles foram atrás de hotéis. E não havia lugar para eles no hotel. Só que o texto não diz que eles foram atrás de um hotel. E então, o bebê nasceu e colocou em uma manjedoura. Como esta cena funcionou? Primeiro, José foi para a sua cidade natal. Ele não foi para uma cidade da qual ele não conhecia. José é da casa de Davi, da família de Davi. Belém é a cidade da família de Davi. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá em Belém morava o pai e a mãe de José. Lá em Belém moravam os avós de José. Lá em Belém moravam os tios de José. Lá em Belém moravam os irmãos de José. A família de José morava em Belém. Por que ele ia procurar um hotel? Que razão ele teria para procurar um hotel? Mas diz o texto que ele foi para Belém por causa de um recenseamento. O que implica em a cidade estar cheia, as casas estarem cheias, os locais, tudo está cheio. Vai ter reunião de família, a casa cabe 3 pessoas, de vez em quando aparece 5, só que no fim de semana do recenseamento tem 10, tem 15. Está um dormindo em cima do outro. Enquanto estavam ali, aconteceu completarem-se os dias. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, porque não havia lugar para Maria ter um parto no quarto, porque estava muito cheio de pessoas. Para onde Maria foi? Para o estábulo? Não. A casa funcionava da seguinte forma: uma casa de gente comum, como é o caso de José e da família de José. Você chegava na casa e tinha um pequeno estábulo, e do lado do estábulo, em contato com o estábulo, havia a sala principal. Essa sala principal ficava em um nível um pouco acima do estábulo, num nível que dava na altura do pescoço dos animais. Na borda da sala, em contato com o estábulo, haviam pequenas manjedouras. Uma manjedoura é um coxo pequeno, onde coloca comida para os animais. Então a sala ficava na altura do pescoço dos animais, na ponta da sala ficavam as manjedouras e o animal colocava a cabeça para dentro da sala e comia. Acima dessa sala tinha o quarto de hóspedes, o katalima. Marcos capítulo 14, versículo 14, Lucas 22, 11, os dois narrando o mesmo contexto da ceia, dizem que Jesus mandou preparar o quarto para fazer a ceia, katalima. Quando Lucas narra a parábola do bom samaritano e diz que o bom samaritano deixou o moço para ser tratado em uma hospedaria, lá estava uma palavra no grego que significa literalmente hotel. Essa não significa literalmente hotel.
Maria não foi para um hotel e José e Maria não tiveram Jesus em um estábulo, em um curral. Tiveram Jesus na sala de estar. E o que tinha do lado era uma manjedoura. E colocaram o bebê na manjedoura. Portanto, Jesus nasceu no meio do povo, com muita gente, sem atenção. O texto está dizendo que o rei nasceu e não tinha privilégio, não tinha lugar, não tinha nada. Tá uma bagunça danada a casa. E não tem ninguém para dar atenção, literalmente atenção só para ele. Tá um em cima do outro, uma confusão danada, e o bebê nasceu, a gente vai colocar ele onde? Coloca nessa manjedoura, não tem mais lugar. A gente não tem pompa aqui, não temos riquezas, não temos recursos, é o que a gente tem. Mas está todo mundo feliz. Vejam, as histórias são contadas por muitas tradições. E muitas dessas tradições que passam de geração em geração, passam tanto de geração em geração, que nem sequer mais se preocupam em ler o que está escrito no texto. Segundo momento, os anjos aparecem aos pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho diante da vigília da noite. Além do nascimento humilde, todo complicado, todo atravessado de Jesus, Lucas passa a narrar que Jesus é visitado, pela primeira visita oficial, por pessoas humildes e desprezadas socialmente, que são os pastores de ovelhas. E esses pastores aparecem na história primeiro com a visita dos anjos. Então, eles trabalhando de noite no suor, suor dia e noite, cuida de ovelhas e tudo mais, e de repente aparece um anjo do nada. Um anjo aparece e a glória de Deus brilha diante deles, e a reação imediata é o temor. Qualquer um que ver a glória de Deus sentirá temor. É um vislumbre totalmente fora do normal. Mas então de imediato o anjo acalma o coração deles com o evangelho. O evangelho é primeiro pregado pelos anjos a estes pastores, a essas pessoas desprezadas socialmente. Não foi pregado a Herodes, não foi pregado aos principais sacerdotes, não foi dado a César Augusto ou aos mais ricos de Belém, mas àqueles que eram desprezados. Não temais, não precisam ter medo, porque eu trago boa nova de grande alegria. E é uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Por que para todo o povo? Porque isso é importante. Porque socialmente, ou culturalmente, religiosamente, os abençoados, os felizes com a bênção de Deus é a casta sacerdotal. E todos aqueles que vivem em um contexto muito favorável, assim como eles. Então, para todo o povo, quer dizer, rompeu essa estrutura, e por isso os anjos estão aqui, diante de quem nunca teria o direito de ver o rei, um filho do rei, celebrar o nascimento do rei, e muito menos visitá-lo. Então, ele diz, a boa nova é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É que hoje nasceu para vocês, dos quais dizem não serem nada e não terem nada, serem impuros, pecadores, ninguém toca, para vocês o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, como se não bastasse aparecer um anjo, apareceram mais. E eles apareceram cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e reconciliação, paz com Deus, vida com Deus, entrada no reino de Deus. Aos homens a quem Deus quer bem, aos homens a quem Deus derramar graça. E eu estou aqui para dizer que Deus veio derramar graça para vocês.
É interessante o fato dos anjos anunciarem, primeiro, a boa nova de grande alegria àqueles que não teriam direito algum de celebrar o nascimento de um rei e muito menos visitá-lo. E então, eles ficam todos eufóricos e vão visitar. Versículos 15 ao 20, a visita dos pastores. Movidos de grande alegria, eles começam a falar um para o outro: a gente não vai ficar aqui, né? É claro que não vamos. Mas e as ovelhas? A gente leva algumas, dá para levar todas? Não. E se perder não tem problema. O negócio agora é sério. Abandona tudo, deixa tudo para trás. Porque a gente vai ver Jesus. A gente vai ver o Messias. Nós vamos atrás do Salvador. E nós vamos nos alegrar com o seu nascimento e contemplar o seu nascimento. Seria como Jesus chamando Pedro, Tiago e André: deixa a rede para trás, não tem problema, vem. Abandona tudo e venha. E eles foram. Quando chegaram lá, foram apressados, com vontade, não podiam deixar para outra hora. Você não pode deixar para outra hora. Ninguém pode deixar para outra hora. Ninguém. Então eles foram, contaram tudo para os que estavam lá. Versículo 18: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Todos, quer dizer, não apenas José e Maria, é todos no sentido de que tem muita gente. Por que tem muita gente? Porque lá é a casa de José, está cheio de gente para resolver um problema com César, do recenseamento. Vejam, a partir da visita dos pastores, ou a partida, nesse caso, da visita dos pastores, é marcada pela mesma reação dos anjos em contemplarem a salvação de Deus na terra. Versículo 20: voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os anjos descem para glorificar e louvar a Deus pela glória da sua graça, pela salvação. Os pastores vão até Jesus e vão embora glorificando e louvando a Deus por causa da salvação. Adoram a Deus por causa da salvação. Então, o que Lucas está dizendo? Jesus não nasce como rei, nasce no meio do povo e tem um nascimento muito simples, a ponto de ser posto em um local onde os animais comem. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele não tem nem lugar para nascer, ninguém dá espaço para ele. A mulher vai ter um parto, isso você pode dizer: meu Deus, mas não pode nem deixar o quarto para ela ter um parto? Não, está muito cheio, tem o bebê aí no meio da sala, a gente dá um jeito. Mas que vida é essa que o bebê não pode nem ter sossego no seu nascimento? A primeira visita oficial é de pastores do campo e não de autoridades religiosas ou de pessoas importantes. Ele é visto e contemplado pelos que nada são. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E tudo isso é narrado na confirmação, ou confirmando as boas novas dos anjos. Ou que o anjo diz: é boa nova de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança em faixas e deitada em manjedoura. Em outras palavras, encontrareis o rei humilhado. A expressão em faixas é para quem nasce em cuidados reais. Então era enfaixado de uma forma específica, porque tem todo cuidado, um cuidado superior. Então, sabendo Maria e José que o bebê é de Deus, enfaixaram o rei. Só que o colocaram em uma manjedoura. Encontram o rei humilhado. Mas glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Lucas está dizendo que a salvação graciosa de Deus é contemplada no Filho que nasce para todo o povo. A salvação graciosa de Deus é contemplada no Filho que nasce para todo o povo. O Filho nasce para todo o povo, não existe acepção de pessoas. E por isso nasce nessas condições. Desta forma, tudo isso acaba nos ensinando primeiro o modo como Jesus se identifica com a humanidade.
Ele se identifica em um nascimento simples, humildade, em um nascimento humilde, comum, em um nascimento no meio do povão, para viver com pessoas no povão. Apesar do aspecto todo incomum de ser posto em uma manjedoura, ele nasce para viver no meio do povão, não para viver no meio dos reis, não para viver no meio dos fortes, dos sábios, dos poderosos deste mundo, mas para viver no meio do povão, conviver com os impuros, com os pecadores, com os adúlteros, com os publicanos, com as meretrizes, com os pescadores, com os pastores, com aqueles que toda a estrutura religiosa dizia: não toque, não chegue perto, você é impuro, você é pecador, por isso a sua vida é assim. Isso é compaixão, é misericórdia, isso é graça. Nasce tanto para o povo que nasce no meio do povo. Não nasce como um rei, não tem um berço de ouro, tem um berço com palhas. Não tem um berço brilhando, pompa real. Tem um berço manifestando humildade. Por que foi assim? Porque ele não veio para ser um novo César. Por mais que os judeus quisessem, ele não veio para ser um novo César, não veio para ser um novo líder político que domina sobre o povo com um cetro de justiça, uma espada na mão. Ele se fez pobre por amor de nós, para que na sua pobreza nos tornássemos ricos. Tanta compaixão havia que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. Estava tanto no meio do povo que não poderiam encontrá-lo nos palácios. Tinha que encontrar lá na casa, no meio do povão. Porque ele veio para dar a sua vida em compaixão por todos aqueles que carecem de compaixão e misericórdia. Mas o texto também nos ensina esta salvação graciosa de Deus, que é contemplada no Filho que nasce para todo o povo, nos ensina a quem a alegria do reino é dada. É aos que não são nada. Quem é um pastor em Israel? Nesse momento já não é nada. Na época de Davi e de outros seria muita coisa, mas nesse momento na história não é nada. A alegria do reino é dada aos que não são nada. Novamente, é esse povão de pecadores, de publicanos, de meretrizes. Jesus disse em Mateus 21:31, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. E ele está dizendo isso para os fariseus, para os bonzinhos moralmente, aqueles que acham que já estão dentro do reino, que já o fizeram por merecer. Olha para a nossa vida, é claro que nós somos abençoados, é claro que Deus está conosco, é claro que Deus está ao nosso favor, é claro que nós agradamos tanto a Deus, que Ele nos dará o seu reino. Aí Jesus vira e diz: não, publicanos e meretrizes estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Jesus conta uma parábola, a parábola das bodas do rei, do filho do rei. O rei tem filho e vai dar a festa de casamento e envia os seus servos para levar os convites para aqueles que fazem parte de seu convívio social. E todo mundo nega o pedido. Então ele vai e manda de novo. E aí o pessoal bate nos servos: não, eu não vou de jeito nenhum. Então o rei condena esses e manda os seus servos de novo irem até as ruas, as vielas, onde eles vão encontrar pessoas chamadas de impuros, pecadores. Eles vão encontrar os mendigos lá. Eles vão encontrar meretrizes lá. Eles vão encontrar os pobres lá. Eles vão encontrar pescadores e pastores batendo um papo no fim de semana, depois de semanas de trabalho árduo, suado, para ter só um tiquinho de nada. E eles vão para a festa real. É dada a alegria do reino, é dada aos que não têm nada. Não apenas aos que nada são, mas aos que não têm nada, aos que nada têm. Porque os pastores ficam com temor, grande temor, quando veem a glória de Deus. E então de imediato o anjo diz: não temais.
a beleza reluzente das perfeições divinas expõe em nosso interior as nossas imperfeições. E isso gera o medo da condenação. Só que este medo, ele nasce de uma consciência moralista. A consciência de que nunca estamos fazendo o suficiente para agradar a Deus. Isso tem o seu aspecto natural, desde a queda somos assim, tentamos nos salvar por nossa própria força, por nosso próprio mérito, por nossos atos de justiça, por nossas boas obras. A gente quer de alguma forma nos salvar por meio disso. Só que também tem o seu aspecto estrutural, quando a própria sociedade determina quem é abençoado e quem não é abençoado. E isso é sempre visto em bens materiais. Então fica lá a casta sacerdotal retirada do povo. O ponto é que todos nós somos, de alguma forma, ou todos nós, de alguma forma, nos relacionamos com Deus por base no medo. Sempre, de alguma forma, a gente se relaciona com Deus com base no medo. E por isso nós nos apegamos tanto à lei. Por isso nos apegamos tanto às regras, aos moralismos, às estruturas religiosas, como um meio de agradar a Deus. A gente precisa de ter algum tipo de segurança para depois dizer para Deus, mas eu pelo menos fiz isso. A gente precisa dessa segurança para balizar se estamos sendo abençoados ou se não estamos sendo abençoados, o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado, para a gente ter e para a gente não ter. E o que o irmão está fazendo de certo para ter mais do que nós, e o que eu estou fazendo de errado para ter menos do que o irmão. Meu Deus, eu já estou fazendo tudo o que me disseram para fazer e eu ainda não tenho o que ele tem. E eu olho para ele, ele me parece mais pecador do que eu. É mais fácil fazer uma campanha de oração do que ter uma vida de comunhão com Deus. A gente se move assim, com base no medo. Se eu não tiver nada para comprar a Deus, então o que será da minha vida? Jesus conta duas parábolas para explicar isso. A parábola do filho pródigo e a parábola do fariseu e do publicano. Na primeira, o filho que fica em casa porque confia demais em sua moralidade, em sua bondade, em sua obediência. Ele acha que ele pode controlar o amor do pai. E então ele recusa o amor e a graça do pai e rejeita essa própria atitude de amor e graça do pai para com o seu irmão que não merece nada. Miserável, pecador. Na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu ora a Deus. Ninguém ora assim, e nenhum fariseu oraria assim, é só uma parábola. Orgulhando-se daquilo que ele faz para Deus e orgulhando-se do fato dele ser melhor do que o publicano. Mas no final das contas, ele que é rejeitado por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A quem o reino é dado é aos que nada são e aos que nada têm. E qual é o resultado de se contemplar a graça de Deus em Jesus? Bom, o resultado é versículo 14, anjos cantando. Versículo 15, pastores eufóricos. Versículo 20, pastores louvando a Deus. O resultado é a adoração. O resultado é louvor à glória da graça de Deus. O resultado é um coração pulsando rápido demais, de euforia, de alegria, de vontade de gritar, de vontade de ajoelhar, de vontade de chorar, de vontade de pular, de vontade de andar, de correr, fazer qualquer coisa, mas contemplar mais e mais a glória da graça de Deus. Não é não ficar quieto, eu preciso adorar. Eu preciso cantar, eu preciso ver a Deus, porque Ele me salvou.
Maria canta: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Os anjos, os seres viventes, os seres humanos que estão no céu, os salvos e toda a criação canta no céu: digno é o Cordeiro, aquele que morreu. Salvação. Por que nasce esta euforia no coração, essa vontade de adorar? Porque é boa nova de grande alegria. É boa nova de grande alegria. É evangelho de grande alegria. É porque o Salvador nasceu, e Ele nasceu para você. Nasceu para o seu coração. Ele vos nasceu. É porque não há mais condenação em Cristo. É porque não há razão para temer. É porque não há razão para correr de Deus. O louvor surge quando se entende que a prova do grande amor de Deus é Jesus. Aí o coração fica louco. Eu não mereço. Como pode? Mas isso é verdade, é real. A graça é verdade. Então eu quero te adorar para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. É boa nova de grande alegria. Jesus nos foi dado. Então, para a nossa esperança natalina, entenda, todos nós nos encontramos como aqueles pastores, trabalhando no escuro de nossas almas para tentar ser feliz em um mundo debaixo de pecado e de injustiças. Todos nós nos encontramos como estes pastores, não tendo nada e não sendo nada. Todos nós somos como estes pastores, vivendo na escuridão da noite e prontos para fugir da glória de Deus. Mas a alegria é: Deus em sua graça nos deu Cristo. Ele nos conduziu àquele que, ou a graça nos conduziu, ela fala sobre aquele que assumiu nossa pobreza, nossa miséria, nosso desprezo, nossas fadigas para nos tornar ricos. Ele veio para ser nossa verdadeira alegria, nossa verdadeira felicidade. Logo, a esperança natalina, ela só vai produzir frutos, ela só vai se tornar real a ponto de frutificar para a alegria de toda esta comunidade, de toda essa igreja, de toda essa congregação, quando contemplarmos Cristo assumindo a culpa e os custos de nossa pobreza espiritual, quando contemplarmos e adorarmos e louvarmos o Cristo que pagou o preço por nossa falência espiritual, que se tornou pobre por causa de nossa pobreza e concedeu a nós sua riqueza, sua justiça, sua felicidade e seu reino eterno. Quando contemplarmos o Cristo que tornou possível vermos a glória de Deus e então ouvirmos: não temam. É boa nova de grande alegria, porque este Cristo na cruz do Calvário viu a glória de Deus o pressionando e o fazendo enfermar à morte, para que nós pudéssemos ouvir diante da glória de Deus: não temas. É boa nova de grande alegria, mas é a justiça e a ira de Deus foram derramadas sobre outro, porque Ele veio para tomar o nosso lugar. Portanto, meu querido, medite na bendita graça de Deus em dar o Filho a pecadores. Isso é graça. Ele dá o Filho a pecadores. A salvação graciosa de Deus é contemplada no Filho que nasce para todo o povo. É para pecador mesmo. É literalmente para pecador. Para quem não tem nada nas mãos para oferecer. Então lembre-se disso. Medite sobre isso. E quando seu coração bater mais forte por causa disso, cante a Deus louvores. Fique alegre. Dê um sorriso. Jesus me salvou. Jesus me salvou. É de grande alegria. Jesus me salvou. É para sorrir. Ou como dizem os pentecostais, é para glorificar de pé, irmão. Não é só Ele salvou. Ele me salvou.
Ele foi dado para mim. Eu não tenho nada, eu não sou nada, mas ele nasceu para mim, para a minha alma morta e triste que andava na escuridão. Este é o Filho que nasce para todo o povo. Você pode ser o maior dos pecadores, mas se Cristo nasceu para todo o povo, então o seu coração pode recebê-lo, porque Ele é um grande Salvador. É um Salvador maravilhoso. Isso é graça. Que Deus os abençoe. Convido-os a ficarem de pé.